ali a vida de Raquel. Raquel era tão pequenininha, mas Deus exaltou a vida dela. Deus engrandeceu a vida dela. Aleluia. Muitas das vezes somos julgados, muitas das vezes somos humilhados dentro do próprio lar, mas Deus exalta, Deus usa, aleluia. Deus abençoa a nossa vida e nos coloca por cabeça e não por cauda. Muitas das vezes estamos ali sendo humilhados pelos nossos maridos que não conhecem a palavra, que está ali fora dos caminhos do Senhor Jesus. Muitas das vezes nosso esposo ou esposa, vice-versa, né, não conhece o caminho e ali fica humilhando, ali humilhando a vida nossa, falando coisas. Fica, para que você vai tanto na igreja? Para que não sei o quê? Mas quando ele vê Deus exaltar, quando ele vê Deus usar, quando ele vê que Deus operou na vida sua e está operando na vida dele, está dando livramento, está abençoando, aí ele começa a abrir os olhos. Deus começa a abrir os olhos dentro espiritual, e aí ele começa a enxergar o sobrenatural de Deus, e Deus começa a operar na vida dele. Deus começa a exaltar, Deus começa a usar aquela vida. Aleluia. Quando a gente menos espera, quando a gente menos acredita, Deus usa, Deus faz. Eu não acreditava ver minha irmã aqui. Minha irmã está aí, eu já fui em centro de macumba com ela. Eu já vi o diabo operar na vida dela. Aleluia. Muitas das vezes ela era humilhada dentro de casa pelo meu pai. Meu pai e minha mãe não entendiam o que se passava com ela. Muitas das vezes ela era humilhada. E o socorro que ela procurava era o Satanás. Ela não conhecia a palavra. Ela procurava o inimigo, achando que ali ela tinha conforto, que ela tinha abrigo, que ela tinha solução. Mas aí, quando ela conheceu, ela se ajuntou com meu cunhado, conheceu a palavra, ela começou a ir para a igreja. Deus começou a operar na vida dela. Ela queria muito um filho. Ela buscava muito ter uma criança. Ela ficou grávida do seu único filho. Deus tomou. O diabo tomou, né? O diabo tomou o filho dela. Para quê? Para envergonhar a vida dela. Mas Deus abençoou. Ela tem 3 filhas lindas que estão na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E ela está sendo aqui, ó, está sendo usada. Deus está operando na vida dela, abençoando, abrindo portas, entregando bênçãos sem medida para ela. Ontem mesmo domingo eu estava conversando com ela. A cunhada dela, Adriana, né? A Dida, fala Dida para ela. A cunhada dela, Dida, ela não tinha filhos. E mais tempo casada que ela. E não podia ter filhos. Aí eu falava para ela assim. E ela tinha, né? Ela tinha as meninas, ela tinha perdido. Quando ela começou a ir, a cunhada dela falava, bem feito. Haha, nunca vai ser mãe. Ah, essa aí ser mãe? Ah, mas ela também não tinha filhos. E ali, ela indo na igreja e nada de filhos. Mas por quê? Porque ela não estava fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes, nós temos que olhar para Deus, não ficar olhando o erro dos irmãos, não ficar olhando os defeitos dos irmãos. Porque ela olhava os defeitos. Ela não entendia que Deus tinha uma obra na vida dela e que Deus ia abençoar ela, Deus ia abrir a madre dela. E minha irmã começou a me buscar, começou a orar, pedir a Deus, chorar. Deus abençoou a vida dela. Agora, esses tempos atrás, eu fiquei sabendo que a cunhada da minha irmã vai ser mãe. Olha só, eu falei para ela, é porque ela deixou de dar a boca para o inimigo e começou a ir na igreja a tocar em Jesus com fé. E Deus ouviu o clamor dela, Deus ouviu o lamento dela, e Deus abençoou, abriu a madre dela e ela foi abençoada. Hoje ela vai ser mãe, né? Já é mãe, olha só. Chegou a vez dela, como vai chegar a sua vez também. Glória a Deus. O seu tempo está determinado. Deus já falou e Deus está abrindo as portas dele do céu para ouvir o teu choro, o teu lamento. Aleluia. Porque Deus sabe o que você precisa. Aleluia. Você acha que a irmã dela, a cunhada dela, não queria ter uma criança? Queria, mas jogava praga nela. Ah, não, ela não vai. Imagina,
Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, foi um julgamento, falatório. Meu Deus, não, mas a irmã dela teve filha mais nova e ela, nossa, demorou. Meu Deus, que não sei o que. Começaram a falar, né? Deus abençoou quando essas pessoas parou de dar a boca para o inimigo usar. Porque muitas das vezes vamos na igreja e deixamos o inimigo trabalhar. Nós não podemos deixar o inimigo trabalhar na nossa vida. Temos que ir na igreja e deixar Deus usar a nossa boca. Tanto na igreja como lá fora, pregando para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Elas não conhecem. Elas não têm entendimento da palavra. Essas pessoas precisam muito de Jesus. Porque Jesus, mesmo amor que Ele tem por mim, por você, Ele tem pela prostituta, Ele tem pelo drogado, pelo traficante que está lá, deixando Satanás usar eles. Porque eles não têm força para buscar. Eles não sabem buscar Deus. E muitas vezes nós estamos na igreja pensando só no nosso problema. Deus, eu tenho tanto problema, tanta coisa, Jesus. Se eu for parar para pensar, dá para escrever um livro, né? Nós esquecemos que lá fora há um mundo que precisa de Jesus, que não conhece Jesus como você conhece, que não veio para Jesus como você veio. O seu testemunho, uma palavra sua basta. Não fala, uma palavra que Deus mandar pode fazer a sua vida mudar. Muitas das vezes, em vez da gente deixar Satanás usar nossas bocas, vamos dar lado para Deus. Vamos deixar Deus usar. Muitas das vezes, estamos na nossa casa e falamos cada palavra que só Jesus, misericórdia. E vamos na igreja e quer receber